Senhor presidente, senhoras e senhores deputados presentes, vamos discutir, senhor presidente, a lei orçamentária de 2017. É o projeto de lei 2128 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017. Senhor presidente, pela primeira vez, tomo contato com uma lei orçamentária que chega nessa casa com o decreto de falência do Estado, visto que a despesa fixada, descontado os repasses constitucionais e legais, descontado as transferências interorçamentárias, a despesa é maior que a receita em 15,2 bilhões de reais. Repito, para ser claro, a despesa fixada é maior que a receita estimada em 15,2 bilhões de reais. Isto é aproximadamente, deputado Osório, 5 folhas brutas mensais do Estado, que uma folha bruta está na ordem de 3 bilhões e meio por mês, ativos, inativos e pensionistas, e uma folha líquida está na ordem de 2 bilhões e meio por mês. Então, o rombo orçamentário é 5 folhas de pagamento. Quando a gente fala bruta e líquida, é porque na bruta está inserido, entre aspas, os 22% de contribuição patronal, a alíquota do imposto de renda, etc, etc. Bom, mas se a gente analisar a série histórica dos restos a pagar e dos DEAs, DEA é despesa de exercício anterior, restos a pagar é aquilo que você já deve, e o DEA é aquilo que você assumiu, deve, mas não empenhou. De 2014 para 2015, deputado Osório, nas contas de governo, que eu votei contrário, tanto na comissão de orçamento quanto no plenário, houve um resto a pagar ideia de 1 bilhão e meio de reais, 14 para 15. Foi aquilo que eu chamei de uma pedalada de velocípede, porque era o último ano de governo, não podia ter despesa passando para o exercício seguinte, sem ter previsão no caixa. De 15 para 16, os restos a pagar chegaram a 3 bilhões e meio, mesmo tendo entrado no caixa 6,7 bilhões de reais oriundos dos depósitos do judiciário, que foi aquela operação através de lei que os depósitos do judiciário, depósitos da briga entre terceiros, veio para os cofres do Rio Previdência, que o Estado tem que devolver, à medida que essas demandas, ao longo dos anos, tenham um vencedor para sacá-la. E para este ano de 2016 para 2017, deputado Osório, não caia da cadeira, porque os restos a pagar, mais os DEAs,
atingirão a 17 bilhões de reais. Repito, senhor presidente, 17 bilhões de reais. Aí incluso a folha de novembro, que será paga, se Deus assim o quiser, em janeiro, mutilando as previsões daqueles que ganham muito pouco, e incluso também o 13º salário. Então, tem duas folhas dentro desses 17 bilhões. Então, se a gente pegar a folha bruta, eu diria que desses 17, tem 10 bi devendo a fornecedores e 7 bi, grosso modo, devendo a pessoal. Grosso modo. Então, senhor presidente, é um orçamento inusitado. É a primeira vez que eu vejo algo assim no estado do Rio de Janeiro. O que podemos fazer diante disso, visto que nós temos um governo absolutamente desarticulado? Hoje, no Colégio de Líderes, deputado Osório, Vossa Excelência, a deputada Lucinha, presente, indagamos ao governo por que o governo, mas o douto Poder Judiciário, junto com a douta Procuradoria-Geral do Estado, estamos cheios de doutos, não resolveram as liminares em relação à taxa de fiscalização ambiental sobre óleo e gás, que daria, a nível de estimativa de 2015, quando aprovamos essa taxa aqui, em dezembro de 2015, 1,6 bilhões para os cofres públicos. Hoje seria mais de 2. E também da taxa de fiscalização ambiental sobre produção de energia elétrica, energia termoelétrica e energia termonuclear, que daria mais de 300 milhões de reais. O governo não agiu, se quedou inerte, porque não correu atrás de 2 bilhões. E sequer fez uma ação conjunta com o Poder Judiciário, que também vive dando tiro no pé, dando liminar em receitas boas, sem sequer ouvir a Assembleia quando se trata de lei e o próprio Poder Executivo. Se nós temos um governo tão desarticulado que não é capaz disso, como enfrentar esse problema? Então, estou sugerindo, e já o fiz, porque abriu hoje às 15 horas, uma emenda em que listo 10 itens com hipóteses de arrecadação que podem chegar a 15,2 bilhões de reais. E praticamente todos dizem respeito ao governo do Estado ou derrubar liminares ou exigir que o Poder Executivo Federal honre com o Estado as suas obrigações. Por exemplo, dia 15 de dezembro, depois da manhã, o ministro Fux vai fazer uma audiência pública de conciliação a respeito da nova metodologia de cálculo da Agência Nacional de Petróleo para calcular o preço mínimo onde incide o cálculo do ROI da participação especial, revendo a portaria do ano de 2000. Isto nos dá por ano, com estimativa do ano passado, R$1 bilhão por ano. Espero que tenhamos êxito para começar essa cobrança em janeiro de 17. Há uma segunda demanda, ainda na ANP, senhor presidente,
e este assunto Vossa Excelência conhece, para rever o cálculo das participações especiais em cima da produção de gás. Porque nós calculamos a nossa participação especial, nós não, a ANP, em cima do preço internacional do gás, que está na ordem de 2,5 dólares por milhão de BTU. Enquanto no Brasil, este preço é de 6 dólares. Se a gente rever isso, senhor presidente, por baixo, teremos mais 1,1 bilhão de reais. Então, só nessa conta aqui, já foram 2 bilhões e 100. Com grande chance, porque a ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, quando veio a CPI para ver as perdas por causa da tragédia na Petrobras, ela mesmo confessou que esses cálculos estavam todos defasados. Então, 2,1, com aqueles outros dois que eu já falei, das duas taxas, já tem 4 bilhões e 100. Ocorre que quando fizer a revisão da fórmula de cálculo do preço do barril, nós podemos demandar 5 anos para trás, porque está defasado é de hoje não, está defasado desde 2008, o que poderá nos dar mais 5 bilhões de reais. O mesmo pode se fazer com o gás. Então, senhor presidente, há uma inércia do governo em exigir da União os nossos direitos. E só falei aqui 4 direitos, listei 10. Então, senhor presidente, é hora, como tenho dito, dos chefes de poderes se unirem para que nós possamos ter os recursos que, pelo menos, consigamos pagar a folha de pessoal minimamente em dia e prestar os serviços públicos com algum nível de assiduidade à população. É essa que é a hora. Mas, pelo que verifico, as idas a Brasília são mais idas de chapéu na mão, pedindo favores, pedindo atenção aqui, atenção acolá. Ou nós vamos exigir os direitos de um Estado que é o segundo maior arrecadador do país e é, por via de consequência, o penúltimo Estado a receber os repasses da União, é diante desses números, é que o Estado do Rio de Janeiro tem que mostrar o seu lugar, com todos os chefes dos poderes, com a bancada federal, com a bancada estadual, com parte da sociedade civil, porque senão nós não vamos sair desse buraco, senhor presidente. Muito obrigado.